Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. Aqui no Formiga vocês vivem ouvindo a gente falar sobre ficção científica em todas essas categorias que nós trabalhamos: cinema, literatura, quadrinhos, séries. Por isso, hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente e eu vou dar para vocês 5 dicas de álbuns de heavy metal de ficção científica. A relação entre ficção científica e heavy metal não é tão estranha assim, muito pelo contrário. Diversos álbuns e diversas bandas trabalham de alguma forma temas de ficção científica e isso foi motivo até de alguns estudos acadêmicos. Eu vou deixar para vocês num link aí embaixo, um que eu gosto bastante, que fala sobre a relação da natureza contestadora do heavy metal com a natureza contestadora da ficção científica, em particular das distopias. Ou seja, é um tema que já foi bastante trabalhado e que produziu algumas obras interessantíssimas, tanto liricamente, narrativamente, quanto musicalmente. Então, nós vamos começar a nossa lista a partir de agora. Número 1, a saga Ayreon. Bom, eu já vou começar rompendo a própria regra que eu estabeleci, porque Ayreon não é um álbum específico, mas toda uma saga de álbuns publicados desde 1995. Idealizada pelo guitarrista e multi-instrumentista holandês Arjen Anthony Lucassen, a saga Ayreon fala sobre uma raça de seres alienígenas chamada Forever. Imagino que ele usou Forever porque Eternals já devia estar com o nome tomado, mas vai saber. Os Forever são uma raça de seres que vive num planeta subaquático. Nesse planeta, sua civilização está morrendo, tanto por fatores externos quanto por feitos da sua própria civilização. Para encontrar a sua redenção e a sua perpetuação, os Forever encontram como solução mandar o seu material genético através do cosmos, e esse material genético, óbvio, vem parar nesta terceira rocha depois do Sol, o planeta Terra, onde uma espécie que não é completamente idêntica em aparência e natureza, mas possivelmente em pensamento, se desenvolve. A partir disso, os Forever, dentro de diversas maquinações, usam todos os feitos e a evolução humana como uma espécie de reflexão para analisar todos os seus sucessos e todos os seus erros que levaram à sua calamidade. A saga Ayreon já passa da sua dezena de álbuns, então tem bastante coisa para vocês ouvirem. Mas não se preocupem, eu separei alguns álbuns que eu acho mais importantes para vocês ouvirem. Em particular, Into the Electric Castle, The Human Equation, 01011001. Gente, o nome do álbum é um código binário, não fica mais sci-fi do que isso. E The Theory of Everything. Eu me enrolei para falar essa. Em particular, desses dois álbuns, The Human Equation e 01011001, são mais importantes, porque em um deles nós temos um experimento acontecendo, Human Equation, onde uma pessoa está em coma após sofrer um acidente. E durante seu coma, ela se relaciona e conversa com pessoas que são representações das suas emoções dentro da sua mente, enquanto pessoas relacionadas a ele, ainda no mundo real, dialogam sobre os eventos que levaram àquilo. Se isso parece um drama completamente aleatório, no final do álbum nós temos um pequeno plot twist que liga tudo de volta à saga e torna uma peça de ficção científica bastante interessante. E o álbum 01011001 é o álbum onde Lucassen vai revelar qual foi o experimento realizado pelos Forever e como eles fizeram isso. Então, tem bastante material para vocês curtirem. Essa é a dica número 1, Ayreon. Dica número 2, Ziltoid, The Omniscient. Você se incomodou com a cara de idiota que eu acabei de fazer, eu peço desculpas, mas é porque Ziltoid não apenas é uma peça de ficção científica, como é uma peça de ficção científica cômica, que não deixaria nada a desejar para um Douglas Adams ou um Kurt Vonnegut. Lançado em 2007 por um selo próprio, o álbum é de autoria de um canadense chamado Devin Townsend. Devin Townsend, gente, é um dos maiores, se não o maior músico vivo hoje. Eu disse isso mesmo e eu tenho provas. Rick? Não. Luísa? Não. Preta? Não. Ele é um multi-instrumentista com uma ampla habilidade técnica, vocal, tanto como músico quanto como produtor. E esse álbum é a maior prova disso. Foi ele quem escreveu, produziu, mixou, lançou, ele fez tudo no álbum. E se vocês ouvirem ele e virem o tamanho da qualidade dessa produção e da técnica exibida ali, vocês vão entender o que eu tô falando sobre ele ser um grande músico. Commander, yes, comes a human
Na história, nós temos um alienígena chamado Ziltoid, o Onisciente, que é um alienígena da quinta dimensão que invade a Terra em busca do copo de café perfeito. Ao que a humanidade é incapaz de apresentar esse copo de café perfeito, porque aparentemente alguém levou um Starbucks para ele, ou seja, fez o exato oposto. Se tudo isso parece um contexto muito bobo, é porque ele é mesmo. Parece uma história escrita por um Chuck Jones ou um Tex Avery, que é total desenho animado. Só que no meio desse caminho, além da vasta exibição técnica que nós temos por Devin Townsend, nós temos também pequenos elementos de reflexão de um homem que na verdade é muito inteligente e que usa esse contexto violentamente bobo para nos trazer reflexões sobre a nossa própria condição humana, não como espécie talvez, mas como indivíduo, já que o próprio Devin revelou em diversas entrevistas que ele sofre com problemas como depressão e encontrar o seu lugar no mundo é uma missão, às vezes bastante árdua para ele, e compartilhar essa comédia leve, escondendo essas pequenas reflexões, é a maneira de ele compartilhar conosco o caminho que ele fez para encontrar pelo menos algumas soluções para isso. Então, é uma tremenda comédia. Para quem gosta de besteira é um prato cheio, para quem gosta de ótimo metal é perfeito, e para quem quer pequenas reflexões escondidas em coisas bobas, o que é a marca do Formiga Elétrica, Ziltoid The Omniscient é perfeito. Dica número 3. Be, da banda Pain of Salvation. E se nós somos apenas um contexto ontológico e epistemológico? E se a humanidade é apenas um espelho criado por Deus para que ele possa, no seu próprio reflexo, compreender a si mesmo? A banda sueca Pain of Salvation é bastante conhecida por trabalhar dramas e temas bastante pesados, tanto em suas letras quanto em suas músicas, e costuma oferecer reflexões bastante pungentes sobre a natureza das relações humanas, em particular as mais afetivas. Daniel Gildelon, em um de seus álbuns, chegou a escrever uma música sobre a experiência que ele teve com um filho natimorto, ou seja, nada impede esses caras, tudo é bola em jogo para eles. E no álbum Be, lançado em 2004, eles decidem elevar ainda mais essa barra e explorar toda a natureza humana como espécie, não apenas como indivíduo, colocando Deus nessa roda. Deus aqui não é uma representação antropomórfica, mas uma senciência abstrata que abarca toda a realidade e todas as reflexões humanas. Durante a continuidade do álbum, desde o início do surgimento da criação dos seres humanos até a era contemporânea, nós temos pontualmente alguns personagens que surgem e que são representações, personas, para diversos aspectos da humanidade. Um deles, que é uma das críticas mais argutas de Daniel Gildelon a toda a nossa espécie, é um sujeito chamado Mr. Money, que, obviamente, é um homem de negócios geral, genérico, que é uma persona para ganância e para mesquinhez. Mr. Money serve como um conduíte da narrativa para expor todas as atitudes humanas que levam ao fracasso da nossa espécie. Se esse álbum parece mais uma exploração espiritual do que uma ficção científica, próximo do término do álbum nós temos uma grande guinada em que a humanidade recebe uma segunda chance de se salvar da sua destruição viajando para Marte. Lá nós vamos decidir se nós vamos repetir todos os nossos erros ou se nós vamos em busca do maior sucesso enquanto espécie. Dica número 4. Voivod, Dimension Hatros. Para quem não conhece tanto assim estilos de heavy metal e bandas do estilo, eu estaria cometendo uma tremenda heresia se eu viesse falar sobre heavy metal e sci-fi e não mencionasse Voivod, que são considerados os pioneiros de um subgênero temático que aqui é mais uma diversão para debate entre conhecedores, por assim dizer, do que um estilo propriamente dito, mas sim, eles são considerados pioneiros de algo chamado Cosmic Metal. Fica mais sci-fi do que isso? Inúmeros álbuns do Voivod trabalham temas de ficção científica, em particular voltados para a distopia, o que combina bastante com o seu som, que é uma mistura de heavy metal clássico com o thrash, mas com inovações tanto instrumentais quanto líricas, que os conectam mais diretamente ao metal progressivo.
Essa aproximação com a ficção científica é tão definidora para a banda que muitos dos álbuns apresentam o mesmo personagem tema, Korgul, um alienígena, e aqui em Dimension Hathros não é uma exceção. Em Dimension Hathros nós acompanhamos esse personagem, Korgul, assistindo de camarote à destruição do planeta Terra. Ao fugir, ele decide criar o seu próprio sistema planetário, onde ele vai replicar esse experimento chamado humanidade. Mas Korgul vai descobrir que brincar de Deus não é tão divertido assim, porque ele vai ver que a humanidade vai só replicar os mesmos erros que eles cometeram na Terra, levando à sua própria destruição, apenas para o completo choque do Korgul, que pode fazer muito pouco contra uma espécie tão violenta, tão virulenta. Ou seja, embora de alguma forma próximo ao que nós vimos no tema de Be, do Pain of Salvation, a abordagem aqui é menos contemplativa e mais determinista, o que tem muito a ver com o tipo de música, com o tipo de pensamento que existia ali no final dos anos 80, já que o álbum foi lançado em 89. De uma espécie de servos humildes para tiranos completamente fora de controle, Voivod tem uma visão bastante lúgubre sobre a humanidade. E isso não é muito difícil de perceber se vocês reparam logo na capa do álbum, cujo estilo lembra bastante alguma coisa que vocês veriam, por exemplo, saindo da metal Hurlan, que também era bastante conhecida pelas suas críticas e pelos seus temas mais argutos e incisivos ao abordar a humanidade. Musicalmente e liricamente falando, os membros do Voivod se atêm a muito pouca coisa. Eles não se privam nem um pouco de experimentar, o que significa que para os ouvintes mais casuais, talvez seja um álbum difícil de digerir, mas eu sugiro a você fortemente para insistir, porque é riquíssimo em detalhes, riquíssimo no seu tema. Para quem gosta realmente de música, além do óbvio, é uma indicação mais do que certeira. Dica número 5, Cynic, Traced in Air. A banda Cynic tem uma trajetória bastante errática. Eles chocaram o mundo do metal e do metal progressivo no começo dos anos 90 com o álbum Focus, que se tornou objeto de grande culto, mas depois eles desapareceram. Posteriormente eles reuniram a banda novamente e muitos temeram que aquele estilo tão único, aquele tipo narrativo e musical tão específico do estilo deles, pudesse ter se perdido com o tempo. Bom, quem pensou isso estava bem errado. E a maior prova disso é o álbum Traced in Air. As obras de ficção científica na música que nós mencionamos anteriormente eram de alguma forma mais objetivas e tinham uma história mais perceptível, uma condução um pouco mais compreensível. Traced in Air é um pouco mais abstrato do que isso e faz uma aproximação musical de uma pergunta que perturba muitas pessoas. E se o tempo não existisse? Em uma aproximação que divide bastante um aspecto espiritual e etéreo com questões científicas sobre como nós evoluímos longe da dimensão do tempo, as letras oferecem a nós reflexões bastante alegóricas e bastante metafóricas, só para deixar claro, sobre como nós existiríamos fora do tempo. Para quem gosta ou se interessa por essas abstrações ontológicas sobre o tempo, ou para quem estuda, por exemplo, coisas como o budismo, que fala sobre a realidade ser apenas uma projeção das nossas próprias mentes, e isso inclui o próprio tempo, Traced in Air acaba sendo uma representação bastante interessante de como essa reflexão funciona. Afinal de contas, se nós pararmos para pensar, essa não é uma reflexão fácil. Quando nós pensamos sobre esse tipo de meditação, a gente normalmente relaciona a ideia de uma paisagem tranquila, de sons tranquilos que nos levam a esse estado contemplativo, mas na verdade são perguntas que nos perturbam bastante. E o som do heavy metal combina muito com esse tipo de perturbação, oscilando com os trechos mais melódicos que nos levam a esses lugares mais tranquilos. De muitas formas, Traced in Air acaba funcionando menos como um processo meditativo e mais como uma representação das dificuldades que esse processo meditativo na relação da mente humana com a sua consciência do tempo funciona. É
claro, vocês me conhecem, eu posso estar exagerando um pouco na minha interpretação, mas a verdade é que a arte serve exatamente para isso. A arte serve para que nós extrapolemos as nossas perspectivas e busquemos novos horizontes. Quando nós temos bandas como Cynic e álbuns como Trace Diner que oferecem material realmente pensado para isso, esse processo só fica mais fácil. Então, essa é a minha última dica do dia para vocês. Dica número 5, Cynic, Trace Diner. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa com 5 dicas de sci-fi no metal. Já é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreva e não se esqueça de ativar um sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. E não se esqueça de procurar a gente também nas nossas redes sociais, onde a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, onde a gente é @formiga.elétrica. E não se esqueça de que nós temos uma campanha de financiamento recorrente no Apoia-se, apoia.se/formigaelétrica, onde você pode contribuir com o que você quiser ou puder para o nosso projeto continuar indo ao espaço, mas de um jeito bom. É isso aí, até semana que vem. Tchau!